bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu vim falar de um gênero literário diferente, eu vim falar de contos. Eu não sou muito de ler contos, eu normalmente não sou muito fã das histórias, assim, mas eu tive que ler esse porque foi livro literário da escola. Então, eu tive que ler e acabei gostando da história, quer dizer, das histórias, né, porque são vários contos, e eu vim falar um pouquinho delas pra vocês. Eu não posso falar todos em um vídeo só, então vai ser vários vídeos, assim, vai ter continuação desse vídeo, porque realmente é muito difícil falar todos, porque é muita coisa, então eu não sei quanto vai dar pra gravar, pra falar aqui pra vocês hoje, mas eu acho que aproximadamente uns 2 ou 3 eu consigo falar pra vocês. Esse autor é muito, muito, muito conhecido, todo mundo já ouviu falar dele, e ele é tipo... incrível, 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 incrível. Ele tem uma imaginação, assim, além do normal. Ele escreve muito bem, só que eu não sou muito fã dos livros dele normalmente, porque a leitura é difícil, acaba que eu fico com preguicinha, e enfim. Mas eu acho que vocês podem estar imaginando aí quem é esse autor super famoso que todo mundo, todo mundo, todo mundo conhece. Vamos ver se você acertou, se é esse autor mesmo que você estava pensando, que é Machado de Assis. Todo mundo conhece ele, todo mundo. E ele cai, os livros dele caem muito em vestibular. Eu não sei se esse em específico cai, se alguns contos dele vão cair em vestibular e tal, mas ele acabou virando um livro literário da escola, né? E eu acabei tendo que ler e gostei. Essa edição provavelmente é uma mais atual. Ela é bem bonita, assim, ela não tem aquela extensão, assim, as orelhas do livro, que normalmente a gente tem, né? Mas mesmo assim eu gostei bastante dela. E temos aqui no início sobre um resumo sobre a vida de Machado de Assis e o sumário, no caso, desses contos aqui, que são vários, que eu vou contar pra vocês. Vamos começar, obviamente, do começo, né? Eu vou contar pra vocês sobre A Cartomante, que é o primeiro conto desse livro. Na Cartomante nós temos 4 personagens principais e únicos, que é o Camilo, o Vilela, a Rita e a Cartomante. São esses 4 personagens. A Rita começa inicialmente o livro com a Rita indo se consultar com uma cartomante por ter medo de Vilela, seu marido, descobrir que ela tem um caso com o melhor amigo dele, que no caso é Camilo. Ela acaba indo se consultar com uma cartomante, assim, pra ver se tá tudo bem, se não vai ser descoberta e tal, e ela, por estar apaixonada por Camilo, se sente insegura do que ela vai fazer nessa relação, se ela vai terminar com Vilela, se não vai, enfim. Tá aquela confusão, os pensamentos dela do que ela vai fazer. Então ela acaba indo se consultar com essa cartomante e o Camilo acaba rindo muito dela nessa parte, porque ele não acredita em superstições, então ele acha ela ridícula por ter acreditado e por ter ido atrás disso. Rita sai de lá, sai do encontro assim, com a cartomante bem tranquila e tal, e acaba comentando sobre isso com Camilo. Camilo começa a receber cartas anônimas falando sobre o relacionamento dele com Rita, sabe, falando tipo, já sei de tudo e tal, essas coisas, e ele acaba assim com medo de isso chegar nas mãos de Vilela. Inseguro também, ele vai atrás da cartomante, mesmo tendo ridicularizado anteriormente a Rita por ter feito isso. Ele vai atrás dessa cartomante e ele sai de lá muito tranquilo, muito de boas, e ele é chamado, então, para ir para casa de Vilela. Ele tinha se afastado de Vilela desde que começou o relacionamento entre ele e Rita, com medo de Vilela descobrir sobre a relação deles. E Vilela, do nada, chama... Vilela, obviamente, estranha o comportamento de Camilo, mas chama ele para ir para uma tarde lá, passar a tarde com Vilela. Camilo vai depois dessa consulta com a cartomante, só que ele chega lá e vê Rita morta. E quando ele a vê, ele fica em choque e é morto também, assassinado por Vilela com 2 tiros. Essa é a história desse conto. Em A Causa Secreta nós teremos 3 personagens, que no caso é o Garcia, o Fortunato e a Maria Luísa. São esses 3 personagens. E a história vai contar sobre a amizade, principalmente de Garcia e Fortunato, que eles viraram amigos após um salvar a vida do outro em uma ocorrência assim, mas não é importante, não é isso que vai contar a história. Eles acabam virando amigos e Fortunato é casado com Maria Luísa. Fortunato tem eles são sócios, inclusive, deixando isso bem claro. Fortunato tem um comportamento estranho em que ele é visto como alguém que aprecia a dor. Isso é uma coisa, assim, muito estranha, né, obviamente, e que Maria Luísa e
e Garcia ficam assim com medo do que isso pode significar. Acaba que um dia Garcia flagra Fortunato se deliciando ao torturar um rato. Foi aí que ele começou a ligar os pontos e começa a se afastar um pouco de Fortunato com medo dele. Um dia, Maria Luísa adquire tuberculose e falece, vem a falecer. E quando ela morre, Garcia volta a se aproximar de Fortunato e tem umas reações meio estranhas com a morte de Maria Luísa. Ele é extremamente carinhoso, inclusive Fortunato flagra Garcia dando um beijo na testa de Maria Luísa logo depois dela ter falecido. Então Fortunato começa a ligar os pontos e começa a pensar que Garcia e Maria Luísa tiveram um caso e ele acaba se surpreendendo ao se deliciar com essa relação deles. E é assim que ele consegue descobrir que ele é uma pessoa sádica. Essa é a história. Gente, Machado de Assis é meio peculiar, né, as histórias dele. Essas coisas românticozinho e tal, fofinha, não, é tipo sadismo, gente. O terceiro conto que eu vim falar pra vocês é o conto de escola. E no conto de escola nós temos quatro personagens principais. Temos o Raimundo, o Pilar, o Curvelo e o Mestre. Raimundo é filho do mestre, tipo o mestre sim da escola e tal. E ele é muito cobrado por isso. Suas notas são muito cobradas, ele tem que ser o melhor, enfim. Só que isso é uma super pressão pra ele e ele tem uma extrema dificuldade de aprendizado. Ele acaba pedindo ajuda pra Pilar, que tem uma extrema facilidade, né? E o Pilar acaba ajudando ele em troca de umas pratinhas, no caso seria de dinheiro, assim, essas coisas. Meio nesse sentido. Então, ele acaba ajudando, só que Curvelo, que é um colega da sala, acaba descobrindo e conta para o mestre, acaba fofocando. E o mestre vê isso ao invés de, tipo, uma coisa boa, tipo, meu filho tá querendo aprender e tal. Não, ele vê isso como um ato de suborno e acaba, então, castigando os dois na frente da turma e da escola inteira. Pilar, uma pessoa assim mais descontrolada, acaba batendo em Curvelo no final da aula por ter denunciado os dois. Mas a história acaba assim, simplesmente assim. Eu achei que ia ficar assim, longo o vídeo, mas até agora tá de boa, então dá pra falar sobre mais um conto do livro, que é a Missa do Galo. Na Missa do Galo nós teremos 3 personagens principais, que é o Nogueira, a Conceição e o Menezes. Menezes, tipo, já mais velho, assim, mais de idade, acaba relembrando, assim, sobre um momento em que aconteceu na sua juventude. Ele quando era mais novo, assim, agora a gente tá voltando lá pra quando eles tinham aproximadamente uns 17 anos. Quando ele era mais novo, ele foi fazer faculdade no Rio de Janeiro, foi concluir seus estudos no Rio de Janeiro e acaba ficando hospedado, ele era do interior, acaba ficando hospedado na casa do ex-marido da prima dele, que no caso era o Nogueira. Que no caso era o Nogueira. Nogueira era casado com Conceição. Esses são os 3 personagens principais da história. Nogueira era um cara assim, sem caráter, que vivia falando que ia ao teatro, sendo que ia ficar com outras mulheres e trair Conceição. Isso era de conhecimento geral, até Conceição sabia, mas não tinha o que fazer naquela época, ela não ia divorciar, enfim, acabou ficando nessa. E acaba que em um dia, quando Nogueira não, exatamente, quando Nogueira sai pra ir pra essas peças de teatro, Conceição fica na casa junto ao Menezes. Menezes estava de férias, mas ele optou por ficar na cidade do Rio de Janeiro pra ver a Missa do Galo. Ele tinha marcado com o vizinho, que eles iam juntos e tal. Enfim, e aí ele tava esperando esse vizinho tocar lá pra irem juntos pra Missa do Galo, e ele acaba se encontrando com Conceição pronta pra dormir. Eles ficam lá horas e horas e horas, eles nem veem o tempo passar, tanto é que ele perde o horário da missa, simplesmente conversando. Eles gostaram muito de conversar, enfim, foram assuntos, e aí aí que você percebe o caráter dos dois. Os dois começam a se apaixonar aí um pelo outro, mas não acontece absolutamente nada entre eles. Acho que Conceição era uma mulher extremamente pura, extremamente ligada à tradição, então ela não ia fazer isso mesmo que o marido fizesse.
Então, e assim como Menezes era um homem assim de valores e também muito tímido, então ele não sabia como chegar em Conceição, enfim, acaba que não rola nada, absolutamente nada entre eles. Mas bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito desse livro, gostei bastante. Tive uma prova sobre ele, então assim, foi fácil pra mim pra falar sobre esse conto, porque eu li e gostei do que eu estava lendo, então foi realmente fácil. Eu gostei muito do livro, gostei até da escrita de Machado de Assis, que pra mim é muito difícil. Normalmente eu não consigo acompanhar, mas esse livro foi fácil pra mim e eu acabei gostando, enfim. Temos mais alguns contos aqui, temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 contos aqui pra contar pra vocês. Então se vocês quiserem, eu posso gravar outros vídeos, né, aproximadamente assim, uns 2 vídeos. Eu gravo 3 em um, 3 no outro, contando a história dos outros contos de Machado de Assis. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê um like, compartilha, comenta, se inscreva, essas coisas todas aí. E me sigam lá no Instagram também, que eu tô sempre comentando com vocês sobre as minhas leituras. Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo.